Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estarei abordando sobre um tema bem bacana, né, que é sobre a fisioterapia dermatofuncional. Eu sou a professora Midian, do Centro Universitário Unirb, tenho mestrado em tecnologias aplicáveis à bioenergia e tenho pós-graduação em fisioterapia hospitalar e fisioterapia dermatofuncional. E hoje, o tema da nossa live é de falar sobre uma das áreas, né, que eu sou apaixonada, da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional. Então, gente, a live eu tentei fazer de uma forma diferente, certo? Então, algumas pessoas me questionam, né, bastante sobre essa área da fisioterapia. E eu selecionei algumas perguntas, né, que a população, que alguns alunos direcionam para mim, certo? Então, vamos lá. O que é a fisioterapia dermatofuncional? Então, essa especialidade, ela foi reconhecida pelo nosso conselho, né, pelo COFITO, que é ele que reconhece as especialidades da fisioterapia, em 2009. Antes, a fisioterapia dermatofuncional, ela era denominada como fisioterapia estética, ou seja, ela não era ainda uma especialidade da fisioterapia. Então, observou que o fisioterapeuta também trabalha com a autoestima, com saúde e com o bem-estar. E, em 2009, nós tivemos o reconhecimento desta especialidade, onde a fisioterapia, a fisioterapia, não é, dermatofuncional, ela deixou de ser, né, fisioterapia estética e passou a ser denominada fisioterapia dermatofuncional. Por quê? Porque o fisioterapeuta vai trabalhar com o sistema tegumentar, que é a pele, juntamente com os órgãos anexos. Quais são esses órgãos anexos? Pelos, unhas, glândulas. E o fisioterapeuta dermatofuncional, gente, ele tem uma série de recursos onde ele pode estar trabalhando, certo? Ele pode estar trabalhando na área capilar, ele pode trabalhar com unhas? Pode. E aí eu vou falar, né, também que o fisioterapeuta dermatofuncional, além de trabalhar com a estética, onde vai resgatar a autoestima do nosso paciente, o bem-estar, promover qualidade de vida, ele também trabalha com a reparação tecidual. Então, o fisioterapeuta trabalha com cicatrizes, não é? Ele trabalha com as úlceras, que são as lesões por pressão, certo? Ele pode trabalhar com queimaduras. Então, as pessoas acabam delimitando o fisioterapeuta dermatofuncional, não é, apenas a tratamentos estéticos, mas ele também pode trabalhar, não é, tanto a domicílio, não é, com essas disfunções de reparação tecidual, quanto também no âmbito hospitalar, não é, com pacientes que sofrem, não é, de feridas, não é, com essas úlceras abertas, certo? Então, é o que eu sempre digo, a fisioterapia dermatofuncional vai muito além, e é uma área, gente, que tem crescido muito, constantemente, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele precisa também se atualizar. Por que que ele precisa se atualizar? Porque as inovações tecnológicas estão aí, novos aparelhos, novos métodos, certo? Então, por isso que
nós precisamos sempre nos capacitar e nos atualizar. É uma área da fisioterapia que exige bastante conhecimento e bastante estudo. Por quê? Porque nós estudamos tanto anatomia quanto fisiologia. Fisiologia não só do sistema tegumentar. A gente precisa conhecer, né, dessa fisiologia como um todo. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso paciente ele está com alguma disfunção, que pode ser uma disfunção metabólica, uma disfunção endócrina, e nós temos que reconhecer e saber o que está acontecendo com o nosso paciente para que nós possamos traçar um protocolo de tratamento adequado para esta disfunção que ele vem apresentando. E também, gente, conscientizá-lo desta disfunção que ele possui e direcioná-lo para um profissional também especializado. Por que eu falo isso? Porque o tratamento, ele é o quê? Ele é multidisciplinar. Muitas das vezes, nós fisioterapeutas vamos sim precisar do nosso colega nutricionista, do nosso colega endocrinologista, do psicólogo, porque durante os nossos atendimentos, nós podemos perceber a necessidade que o nosso paciente tem de também ter o apoio de outros profissionais da área de saúde, ou terapeutas. Muitas das vezes, o nosso paciente, gente, ele chega na clínica, ele precisa, né, de uma terapia, de uma meditação, ele pode chegar estressado, fadigado. Você também, enquanto fisioterapeuta, não é, nós podemos trabalhar com as terapias alternativas, que eu gosto muito, não é? Então, são as PICs, não é? São as práticas integrativas complementares em saúde. Então, todos os profissionais hoje vêm, não é, estudando essas práticas integrativas. E isso faz um diferencial muito grande com o nosso paciente da dermatofuncional. Por quê? Porque nós tratamos um tripé, certo? Então, para que tripé é esse? O nosso paciente e nós devemos sempre estar em equilíbrio. E esse tripé, ele é composto por corpo, saúde e mente. Ou seja, o nosso paciente, ele precisa estar bem tanto mentalmente quanto psicologicamente, ele precisa estar bem, e o corpo dele também precisa, né, estar bem. Por quê? Se o nosso paciente ele não está bem psicologicamente, isso vai interferir no corpo dele, na saúde dele, certo? Um dos exemplos que eu vejo bastante, né, na minha prática clínica é a acne. Muitas das vezes, quando nós ficamos estressados, aumenta-se, né, a produção de glândulas sebáceas e sudoríparas. Observem, tá? Quando vocês estão estressados, né? Então, tentem palpar a pele e ver o nível de oleosidade. Então, a pele, ela fica mais oleosa. Se ela fica mais oleosa, ela fica propensa à acne. Então, a acne também, né, é uma situação, é uma disfunção estética, porque muitas das vezes isso afeta a autoestima, porque a acne já tem estudos, né, que de vários jovens, né, até que se suicidaram pelo quadro de acne, né, eu falo daquela acne ativa, aquela acne severa. Então, muitos pacientes, né, acabam que a acne ela é um processo altamente desconfigurante, né? Então, vai desconfigurar, né, o rosto do paciente, as costas do paciente, o colo, acontece muito disso, né? Da gente ver em mulheres a acne na região de colo. Então, isso
mexe com a autoestima. Então, observe uma questão psicológica que vai estar interferindo na saúde do meu paciente e no corpo do meu paciente. Por quê? Porque vai comprometer o sistema tegumentar, que é um dos sistemas, né, do corpo humano, certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse, a fisioterapia dermatofuncional vem crescendo assim, né, de uma forma uma forma muito grande, certo? Então, vamos lá. Como é que atua o fisioterapeuta nessa área? Então, dentro da fisioterapia dermatofuncional, né, nós podemos estar trabalhando tanto, né, com a área facial, na área corporal, capilar, certo? Então, geralmente, o fisioterapeuta que se especializa nessa área, ele ele pode montar, né, aí sua própria clínica ou um centro de beleza, onde ele vai estar proporcionando diversos serviços, tá? A, aos seus clientes, tá? Então, dentro desses serviços está justamente tratamentos para a face, para o corpo. Ele pode trabalhar com a depilação, onde a gente vai estar trabalhando com o órgão anexo, que é os pelos, né? Então, ele pode estar trabalhando com a depilação a laser, com luz pulsada, né? Existem vários métodos, tá? Para estar combatendo esse pelo. Ele também pode estar trabalhando com a parte de tricologia, né? Então, está trabalhando com a área capilar, e hoje vem crescendo muito essa área, né? As pessoas também andam bastante estressadas e também acontece o processo de alopécia, que é a perda capilar, tá? Então, observem, quando nós estamos estressados, a gente também não perde, tá? A quantidade, quando a gente penteia os cabelos, a gente observa, né, uma quantidade maior quando a gente está com os níveis de cortisol aumentado, não é? Então, o cortisol, vocês sabem que é o hormônio do estresse, né? Então, o estresse, ele ocasiona várias situações, né, que comprometem o sistema tegumentar, tá? Algumas patologias, né, psoríase, dermatite, né, já tem estudos que também estão associadas ao aumento de cortisol, tá? A esse estresse. E aí o fisioterapeuta vem, né, com todos os seus recursos, né, e com todos os conhecimentos para que realmente ele possa estar tratando desse paciente, oferecendo justamente isso que eu falei, né, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta. Segunda pergunta: como atua o fisioterapeuta nessa área, né? Ah, já falei, né? Desculpem, repetir novamente aqui a pergunta, gente. Então, como eu disse, ele também pode, né, como eu falei, ter o seu próprio negócio, ele pode ser o gestor da própria clínica, né, ou do seu centro de beleza, seu centro de estética, né? Então, hoje também já tem aí as franquias, onde alguns profissionais, né, alguns fisioterapeutas, biomédicos estão investindo, né, aí em franquias e comprando, né, aí uma marca, e como realmente ele tem o conhecimento, né, teórico e prático, ele vai conseguir gerir melhor essa franquia, tá? Eu falo isso, gente, por experiência própria, porque eu trabalho em uma franquia, tá, de estética, que é a Mais Top Estética, é uma franquia nacional, né, e internacional. Ela tem na África, né, ela tem lá nos Estados Unidos, né, já está chegando aí em outros continentes, em outros países, né, a Mais Top Estética. E eu
tem uma história muito linda, não é, para vocês, que a dona da franquia, né, a criadora da franquia, ela é uma fisioterapeuta, tá? Então, ela é uma fisioterapeuta dermatofuncional que teve a ideia brilhante de montar essa franquia e vender para todo o Brasil, não é, gente? Então, assim, ela, em um dos seus discursos, ela fala que tinha como sonho, né, que o nome dela fosse propagado igual a McDonald's, né? Então, assim, todo local, né, que a gente chega, no exterior, né? Tudo bem que eu ainda não fui, mas todos os lugares, né, em outros estados, né, sempre tem lá um McDonald's, não é isso? Então, é algo que é reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Então, esse era o grande desejo de Natália Ribeiro. Depois vocês pesquisem aí no Instagram, no Google, né, a história da franquia, porque é uma história muito bonita. Eu falo isso porque, gente, ela é fisioterapeuta e teve essa ideia aí, ó, brilhante. E hoje ela, né, juntamente com a sua franquia, ela consegue empregar várias pessoas, né, nessa área que vem crescendo. Né? Eu sempre retomo isso e falo por quê? Porque vale a pena, né, você trabalhar com o que gosta e com uma área que está em constante expansão. Porém, como eu falei, precisa sim, né, esse profissional se atualizar bastante, participar de congressos, né, de capacitação, de treinamentos, porque isso é o diferencial do profissional da área de dermatofuncional. Então, não é muitas das vezes, eu vou fazer a pós-graduação, eu vou me especializar na área de dermatofuncional e pronto. Não. Você precisa estudar, não é sempre. O conhecimento, não é, ele é contínuo, ele não para. Justamente porque as inovações tecnológicas estão aí. Atualmente, né, todas as clínicas hoje já vêm aí procurando, né, estudar e trabalhar com o ozônio. Né? Então, a ozonioterapia, né, é um dos recursos que estão em alta e ele pode ser utilizado em várias disfunções estéticas. Né? Então, além de disfunções estéticas, também, né, trabalha-se com a reparação tecidual com a ozonioterapia. Então, é algo que precisa-se de quê? De estudo, de conhecimento, né, para saber aplicar o ozônio da forma correta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para mais uma pergunta. Quais tratamentos o fisioterapeuta dermatofuncional, ele executa? Então, gente, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele realiza tanto tratamentos faciais quanto corporais, tá? E também tratamentos é, que venham ser direcionados para os anexos da pele, tá? Como eu falei, glândulas sebáceas, né? Como um dos exemplos é a acne, então a gente vai estar tratando acne, a gente vai estar tratando melasma, a gente vai estar tratando estrias, flacidez, adiposidade localizada, papada, né? Hoje a gente observa, né, que as pessoas, até a gordurinha na região da papada incomoda. Flacidez na região de pescoço, de colo, as mãos, né? Porque também as mãos é uma área que tende a envelhecer, por isso a gente precisa cuidar, a gente precisa também orientar o nosso paciente, né? O uso do filtro solar é importantíssimo, certo? Então, assim, a gente tem que ter o hábito de usar filtro solar, não apenas em dias ensolarados, não apenas quando vamos à praia, não.
O filtro solar, tá? Ele é um dos maiores rejuvenescedores que existe. Então, né? Essa é a dica também, né, da Dermato para vocês, certo? Então, querem envelhecer de uma forma saudável, rejuvenescer sempre, pratiquem o uso do filtro solar. Tanto na face, não é? As mulheres aí na região do pescoço, do colo e das mãos. Por quê, gente? Porque as mãos, elas denunciam, tá? Aí a nossa idade. Assim como o pescoço, muitas das vezes a face está muito bem cuidada, não é? Com injetáveis, né? Eu vou falar um pouquinho também dessa questão dos injetáveis, que já foi deliberado, viu aí? É uma conquista do fisioterapeuta também hoje, já está trabalhando com injetáveis. Então, muitas das vezes o paciente fez um tratamento com injetáveis na face, mas o pescoço não tratou, as mãos estão ali, né, denunciando, né, uma certa idade. E hoje, o brasileiro, né, ele só perde para os americanos, né? Então, em relação a tratamentos estéticos, né? Então, o Brasil, no ranking, é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas. É o país onde que mais vende cosméticos, dermocosméticos, né? Então, assim, o brasileiro, né, ele vem se tornando muito vaidoso, ele vem em busca de autoestima, né? E isso realmente é um diferencial, tá? Então, ele vem bastante, vem aí procurando, né, os tratamentos estéticos, independente, gente, de classe, né? Eu observo muito que as pessoas vêm se priorizando, e isso é importante, principalmente, né, agora, nesse tempo de pandemia, né, que as pessoas ficaram um pouco em casa, né, então aí ficaram isoladas, muitas pessoas tiveram ganho de peso, né, a acne proveniente do uso da máscara de forma contínua, porque a gente ainda continua usando máscara e a gente sabe que ocasiona, né, a acne, a oleosidade da pele, né, então tudo isso realmente mexeu, né, aí com o psicológico dos nossos clientes. E eles, né, agora vêm buscando recuperar e resgatar essa autoestima, retomando aí, né, nas clínicas e procurando quem, gente? O fisioterapeuta dermatofuncional, não é isso? Então vamos lá. Quais recursos o fisioterapeuta dermatofuncional ele utiliza? Então, ele utiliza de vários recursos, vários aparelhos, tá? Lembrando que todos esses aparelhos, eles precisam, né, ter registro de Inmetro, de Anvisa, né? Então, o fisioterapeuta dermatofuncional precisa trabalhar com equipamentos, né, que tenha registros, né? Eu gosto muito da Ibramed, da Toniderme, da Biosystem. Então, assim, tem várias marcas, né, para que o fisioterapeuta dermatofuncional ele possa escolher e comprar os seus equipamentos, né? Então, eu não vou trabalhar com uma radiofrequência da China, não vou, não tem como, entendeu? Então, assim, eu preciso, né, saber escolher muito bem os meus equipamentos. Por quê? Porque, né, é por isso que vocês estudam eletroterapia. Dentro da dermatofuncional pro, a gente estuda eletroterapia? Sim, porque eu preciso conhecer os parâmetros, intensidade, joules, tudo isso eu preciso estudar para saber manusear o meu equipamento. Eu preciso conhecer e ver, né, se esse equipamento ele está calibrado, né, se ele está em boas condições de uso, né, porque eu preciso, né, saber disso para que eu não venha prejudicar o meu paciente,
né, eu não venha danificar, né, ocasionar danos à saúde do meu paciente. Então, isso não pode acontecer. Então, os equipamentos precisam trazer segurança, tanto para mim, que vou estar manuseando, quanto para o meu paciente, né? Então, tem equipamentos, por exemplo, equipamento de laser. Meu paciente vai estar usando um óculos, assim como eu também vou estar utilizando um óculos. Então, eu preciso utilizar dos EPIs. Eu preciso saber se o meu equipamento ele está calibrado, né? Então, outra coisa, eu preciso também observar a voltagem do meu aparelho, né? Se ele é bivolt, né? Se ele tem apenas uma única voltagem. Por que, gente, eu falo isso? Porque esses aparelhos de estética, né, da área de dermatofuncional, são aparelhos muito caros, né? Então, se não for um aparelho bivolt, hoje, graças a Deus, né, as empresas, né, os fabricantes, eles já vêm se preocupando com essa questão do bivolt, não é? Porque assim acaba que vende equipamentos para o Brasil todo, né? Então tem locais que a rede é 110, tem locais que a rede é 220, então é interessante que seja bivolt. Mas ainda existe alguns que não tem, né? Não tem aderência a esse tipo de voltagem, né? Bivolt. E aí, se você, né, utiliza um equipamento, né? 110, você coloca na 220, né? Então, você, consequentemente, vai perder o seu equipamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque é um investimento muito alto. Então, assim, é o que eu digo. Às vezes as pessoas falam, mas estética, os procedimentos é caro. Não é que é caro, né, os procedimentos, né? Os aparelhos têm um custo, o profissional, né, ele, consequentemente, ele precisa se atualizar constantemente, ele fez uma especialização, ele investiu em congressos, né, em simpósio, né? Então, gente, na verdade, é toda uma história aí que o profissional, ele constrói, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Tem até uma charge, né, que às vezes as pessoas falam assim, poxa, você resolveu isso tão rápido, não é? Mas é o que eu digo, mas quanto tempo foi que aquele profissional levou para estudar e para resolver aquele problema, né, daquele paciente, muitas das vezes de uma forma tão rápida. Mas por quê? Porque ele tem conhecimento, porque ele tem bagagem, né? E é isso que a gente precisa, né, ter, porque os nossos pacientes, gente, da dermatofuncional, eles vão para o Google, eles vão para o YouTube, eles observam a realização do tratamento e assim, eu mesmo no momento da avaliação eu falo, eu vou fazer esse procedimento em você, se você quiser pesquisar na internet como funciona, fique à vontade. Eu até anoto o nome dos procedimentos para que ele realmente saiba, não é? Ele conheça a técnica. Tem situações até que eu dou uma sessão experimental para que ele realmente conheça, para ver se ele vai, não é, se adaptar com a técnica, tudo isso, tá? Então, é o que eu digo. É um universo essa área. Vamos lá. Terceira pergunta. Explique sobre as inovações nesta área da fisioterapia. Então, né, como eu falei, o ozonioterapia é uma das inovações aí, né, que a dermatofuncional vem, né, que essa área vem utilizando de forma constante. A estética integrativa, né, a gente já está trabalhando muito, né, depois vocês vejam, né, aí sites, né, existe também já fisioterapeutas dermatofuncional indo para essa linha da estética, né, trabalhando aí com as terapias integrativas, né, então reiki, shiatsu, cromoterapia, aromoterapia, né, a massagem também, né, a massagem clássica sueca, ela também está dentro, né, dessas práticas integrativas complementares em saúde,
E são inovações, né, que o fisioterapeuta dermatofuncional, né, vai encontrando, e ele precisa o quê? Estar estudando e se atualizando. Outra situação, né, na verdade, outra área é a questão da estética íntima, tá? Então, onde vai trabalhar com clareamento, né, de áreas íntimas, né? Então, a foliculite, né, a flacidez de áreas íntimas. Então, o fisioterapeuta dermatofuncional também, gente, trabalha, tá, com a estética íntima. Porque isso também está atrelado, a questão da estética íntima também está atrelado à qualidade de vida, à autoestima do paciente? Claro, né? Então, assim, muitas mulheres já chegou no consultório, né, com queixas, né, a virilha escura, porque isso afetava o relacionamento. Então, observa, será que realmente eu, enquanto fisioterapeuta, não posso estar ajudando o meu paciente, né? Então, claro, né? Então a gente vai ver o que é que a gente pode estar fazendo para clarear essa área, se a gente vai utilizar ácido, se a gente vai estar utilizando luz pulsada, o que é que a gente pode estar usando para clarear essa área, certo? Então, é o que eu digo, é um universo aí, né, de possibilidades e que o fisioterapeuta pode estar trabalhando, tá bom? Vamos lá. A última pergunta, para a gente finalizar a nossa live, né, que eu espero que vocês tenham gostado aí, né, da área de dermatofuncional. Mas vamos lá. A última pergunta. Como funciona o mercado de trabalho da fisioterapia dermatofuncional? Boa pergunta. Então, gente, nós sabemos que de acordo com o nosso conselho, não é? Então, que é o CREFITO, né? Aqui na Bahia é o CREFITO 7, né? O fisioterapeuta, ele tem uma carga horária de 30 horas, né, semanais, certo? Então, a gente tem um piso, né, um valor estimado, né, também um piso salarial, para o fisioterapeuta dermatofuncional. Isso também depende muito do estabelecimento que você vai trabalhar, mas a gente tem uma média, né, uma média aí salarial. E também o fisioterapeuta pode estar trabalhando 30 horas semanais, tá, gente? Então, o mercado, ele encontra-se em ascensão, né? Então, tem fisioterapeutas aí que trabalham em 2 clínicas, ele consegue, né? Ou até em mais, a depender, não é? Aí da logística dele, porque tem muitas clínicas, não é, que o horário de atendimento é à noite, porque tem pessoas que só conseguem, não é, se tratar à noite, pessoas que saem do trabalho e quer, não é, realmente atendimento. Então tem fisioterapeutas que trabalham, né, nesse horário. Então por isso que eu falei que tem realmente, dá para você trabalhar até em 2 clínicas. Tem como você ir atender a domicílio, ter o seu próprio empreendimento, né, que isso é muito bacana. E é um mercado, como eu falei, totalmente promissor, não é? Porque os procedimentos têm um valor realmente, eu acho justo, diante do que o profissional investiu, né? Diante dos equipamentos que eu falei que eles não são baratos, né? São equipamentos que você também, enquanto profissional, precisa ter muito cuidado, porque se um equipamento desse ele quebra, né? O conserto, muitas das vezes a manutenção não é barata. Às vezes a gente, tipo aqui, não é? A gente precisa estar levando os equipamentos para Salvador, porque aqui a gente não tem quem trabalha com a manutenção desses equipamentos. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, ao manuseá-los, né, esses equipamentos. Eu sempre oriento, né, utilizar papel filme, né, para estar envolvendo os aparelhos, cuidar, né, dos equipamentos, né, as ponteiras higienizá-las, né, os equipamentos que têm ponteiras, né, então sempre estar preservando pelos equipamentos, né, porque o investimento
né, um pouco alto, mas que realmente, né, o fisioterapeuta, se ele souber, né, ele vai conseguir ter retorno. Por quê? Porque esse fisioterapeuta, né, ele tem um conhecimento teórico, conhecimento prático. Porém, né, quando ele realmente decide ter o empreendimento dele, ele também vai precisar do conhecimento empreendedor, né? Então, e é isso que muitas das vezes acontece, né, com os profissionais da área de saúde. Muitas das vezes ele tem o conhecimento, tá, teórico, prático, mas ele tem a dificuldade de quê, gente? De empreender, né? De vender os seus serviços, né? Porque a estética é muito disso, a gente vende bastante, a gente utiliza muito as redes sociais, tá? Para que a gente possa estar apresentando os nossos trabalhos. Hoje, né, já se foi aí permitido, né, pelo nosso conselho, né, desde que o nosso paciente ele autorize, né, publicar fotos de antes e depois, porque realmente hoje as pessoas elas compram muito pelo fato que elas estão vendo resultados no outro, então se ela consegue ver resultado no outro, consequentemente, ela vai também querer aquele resultado. Só que eu sempre relato, né? O resultado de Chico não é o mesmo resultado de Francisco. Por quê, gente? Porque Chico tem um metabolismo, né? Chico pratica atividade física, já Francisco ele é sedentário, certo? Então eu não vou conseguir ter o mesmo resultado. Por quê? Porque tem pacientes, né, que eles chegam dessa forma. Eu quero ter o mesmo resultado da paciente que tem lá no Instagram da clínica tal. Mas não é assim, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza esse antes e esse depois. Por quê? Porque a gente está ali apresentando, não é, possíveis resultados. Porém, isso não quer dizer que, não é, aí o paciente vai ter o mesmo resultado, vai ser igual. Não. Não, por quê, gente? Porque cada paciente ele é único. É por isso que nós precisamos fazer uma avaliação altamente personalizada, altamente individualizada, respeitando, certo? Respeitando as particularidades de cada paciente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Tentei compartilhar um pouquinho da minha vivência prática na área de dermatofuncional, que é uma área assim que eu amo, né? Então é muito bom a gente promover, cuidar do outro, porque realmente a partir do momento que a gente escolheu a fisioterapia, a gente escolheu cuidar do outro, né? E a fisioterapia dermatofuncional, eu consigo cuidar do outro elevando a autoestima, porque não existe nada melhor do que o paciente falar, ó, eu consegui vestir essa roupa, eu me senti mais bonita, né? Eu estou mais feliz, eu estou mais leve com o meu corpo, comigo. Então, isso realmente, né, não tem preço diante do nosso trabalho, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês. Desejo um semestre aí, né, de muita luz, muita paz, né, e que vocês consigam, né, absorver muito conhecimento, né, durante aí esse semestre, tá bom? Um abraço.